Olá, bonitos e bonitas! Hoje estamos aqui para mais uma videoaula do nosso web canal República Capixaba com o oferecimento do Fulculture com a Lei Aldir Blanc. Vamos comigo? Como falamos na aula passada, golpe de 30. O golpe de 1930 leva ao poder Getúlio Vargas numa aliança entre vários estados. Algumas tropas se formaram no Espírito Santo. Tivemos uma coluna que veio de Minas Gerais, uma coluna do Nordeste e uma coluna do Sul. Tudo isso para chegar ao Rio de Janeiro e conduzir Getúlio Vargas ao poder. Na parte Sunha Alegre, Guaçuí, que na época chamava-se São Miguel do Viado, e passou também por Cachoeiro de Itapemirim. Ao norte tivemos batalhas em Baixo Guandu. O presidente de estado Aristeu Borges de Aguiar foge com sua família para Lisboa. Punaro Bley veio com as tropas federais para reprimir as rebeliões e muda de lado depois que desembarca no Espírito Santo, depondo Aristeu Borges de Aguiar e nomeado por Getúlio Vargas como interventor federal. Vamos lá? Algumas palavras-chave importantes. Interventor federal. Venha comigo. Vamos dar uma olhada agora nesta tabela sobre o período que Punaro Bley esteve ao poder. Como você pode observar, o primeiro período de 30 a 34 é a chamada primeira interventoria. Em seguida, o período no qual tivemos eleições para governador, aí já chamado de governador, foi uma eleição indireta. Em seguida, Getúlio dá o golpe em 37 no governo federal, destitui os governadores e nomeia interventores federais novamente. Quem ele nomeia para o Espírito Santo? Punaro Bley. Me siga. Bom, com todos os defeitos do governo autoritário, o Espírito Santo tem em Punaro Bley uma pessoa que realiza algumas obras na área da saúde e da educação. Então, vem com a listinha comigo. Ó, dá uma olhadinha aqui. Muito bem. O que a gente pode perceber é que o fato da gripe espanhola no ano de 1918 e 19, numa situação em que não tínhamos o SUS, não tínhamos um Ministério da Saúde, isso se concretiza em Getúlio. Não era possível ficar sem um ministério que cuidasse da saúde do brasileiro num país com tantas desigualdades sociais. Vejam que para o mesmo governo isso é inédito. Quanto à educação, tivemos a primeira escola de educação física do Brasil, a Faculdade de Farmácia, a FAFABS, que é hoje ali naquele lugarzinho ali, ó, ao pé da Santa Casa. E agora com vocês, o Jornal da História. Começa agora o Jornal da História, trazendo notícias da Europa e da fina flor da sociedade brasileira. No revolucionário ano de 1930, o Brasil recebeu a visita do Zeppelin. A seleção brasileira perdeu a primeira Copa do Mundo e Mário Peixoto lançou o filme Limite, uma obra pra lá de moderno. Gostou? E agora com vocês, tchan, 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 tchan. Momentos emocionantes. A criação do movimento integralista no Brasil. Ora. O que é este movimento? O primeiro congresso integralista foi aqui em Vitória. Desenvolveu-se principalmente nas cidades com descendentes de imigrantes e imigrantes italianos,
onde o discurso de Mussolini era ouvido pelo rádio, o grande meio de comunicação a partir desses anos 30. Escutava-se em ondas médias e ondas curtas discursos de Mussolini, discursos de Hitler. Sein und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. E vamos combinar que eles eram bem convincentes. Afinal de contas, não teriam conseguido chegar ao poder que chegaram se não tivessem o apoio da população, da sociedade civil. Und hinter uns kommt Deutschland. O fato de Mussolini ter, em 1929, assinado com o Papa o Tratado de Latrão fez com que ele conseguisse a admiração e o apoio da comunidade cristã católica. Afinal de contas, com esse tratado, a Igreja Católica passava a ter agora um Estado, o Estado do Vaticano. Não é pouca coisa. Bom, aqui a AIB, Ação Integralista Brasileira, foi criada por Plínio Salgado. O integralismo de Plínio Salgado se apresenta nos moldes do fascismo italiano. Um governo, uma proposta de governo centralizado, acreditando que a democracia não resolve os problemas da sociedade. Um poder concentrado nas mãos de um líder que tenha uma visão militarizada, que coloque vários militares no poder, como Getúlio o fez também no Rio de Janeiro, na capital federal. Ah, mas Getúlio era nazista? Getúlio era fascista? Isso é uma discussão para uma outra aula. Autoritário, privou várias pessoas de suas liberdades individuais, com censura realizada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Sim. Prendeu pessoas que pensavam diferente dele? Sim. Queimou livros em praça pública. Complicado. E para você descansar um pouquinho de mim, nossos comerciais, por favor. Nosso comercial, por favor. Ventre volumoso, sono agitado, ranger dos dentes, são lombrigas. Tiro Seguro, o tradicional remédio para adultos e crianças. Para o lar, os rebanhos, os cães, o pavor dos micróbios. Creolina. Enquanto isso, cresce este movimento de extrema-direita no Brasil. É pelo rádio também que as pessoas escutam Plínio Salgado, que dizia que os vermelhos, que o comunismo iam tomar as terras das pessoas, como tinha acontecido na Rússia, na época já chamada de União Soviética. Plínio Salgado normaliza um discurso de ódio. A AIB, como aquela que oferece proteção e acolhimento e formação de grupo, convence boa parte da população rural do Espírito Santo. As festas, desfiles, comícios, elas criam uma fidelização, estimulam uma sensação de pertencimento, a tal ponto que quem não comparecesse era chamada de comunista e de ateu. Então, mais ou menos assim, tem que ir. Então, você que é do interior do Espírito Santo, não vai olhar para os seus avós e falar assim, nossa, eu vou ser integralista. Tente entender o que eles viviam na época, o que eles pensaram na época. E agora com vocês, curiosidades do Vosmecê Sabia. Vosmecê sabia? Coisas interessantes que mudaram sua vida. Os primeiros ônibus começaram a circular em 1936 na cidade de Vitória. A linha era Centro-Praia Comprida e os motoristas de táxi, na época chamados de chofer de praça, fizeram manifestação de protesto. Ai, que bonitinho! É a época de Carmen Miranda, coisa linda, adoro ela.
Mas a tentativa de tomada do poder pelos integralistas no Rio de Janeiro, chamado PUT integralista, faz com que Getúlio Vargas, vejam, ele tem um governo autoritário que tinha dado golpe, segundo, né? O golpe de 37 que implantou o Estado Novo, até com o apoio dos integralistas. Os integralistas tinham feito desfile nas ruas. Só que logo após a tomada do poder, não se concretiza na Constituição de 37 um respeito pela AIB. Ao contrário, a Constituição de 37 proíbe a organização de associações partidárias, dentre elas a AIB. A AIB é proibida. Aí, de repente, de grandes apoiadores do governo, se tornam inimigos do governo. Olha aqui. Como foi controlado esse pensamento de extrema-direita? Mas isso é assunto? Na próxima aula você verá. Anos 40 e 50. A volta da democracia com Jones dos Santos Neves, Carlos Lindenberg e Francisco Lacerda de Aguiar, o Chiquinho. Aguarde. Até lá.